guys, how are you doing? It's a pleasure to be here once again with you. One more live class, mais uma aula ao vivo. Hoje aula de número 39. Daqui a pouco a gente está completando aí 50 aulas, né? Ao vivo toda quarta-feira às 8h30. Hoje o meu stream não queria começar a mandar, enviar mensagem, por isso que nós atrasei 2 minutinhos hoje com vocês, tá bom? Pessoal que for chegando, que tá acompanhando aí a live, coloca já o seu curtir aí, coloca o seu oi, hello, good evening, hi, whatever, o que você quiser colocar aí nos comentários, tá? Mas se bem, coloque aí um oi, pelo menos assim eu consigo visualizar quem tá aqui comigo. Hoje eu separei um conteúdo bem bacana. Nas 2 últimas semanas, né, na semana retrasada, eu separei na aula 37 como aprender inglês ouvindo música. Eu dei algumas dicas de como você pode fazer isso sozinho mesmo. Aí na aula passada, a gente viu como que é possível aprender inglês assistindo séries, mais algumas dicas também, inclusive com a série 13 Reasons Why, a série que tá bombando no Netflix no momento. E hoje, até o Fernando Yogi, aí que tá acompanhando a aula, teacher, então faz aula aprendendo inglês com filme. Falei, ótimo! E separei um filme para vocês. Hello, Fernando! Hi, Murilo! A Lu tá aqui. Hello, Lu! Sejam todos bem-vindos. Pessoal que for chegando, vai colocando um oi, um olá, um hello aí na aula para eu poder ver quem tá me acompanhando, quem tá aqui comigo. Daqui a pouquinho eu já vou começar a compartilhar a minha tela. O mais bacana é que hoje fiz todos os testes possíveis. Acho que eu vou conseguir transmitir o trecho do filme saindo o áudio aí pra você, coisa que eu não consegui fazer nas 2 últimas aulas. Então, vamos testar hoje. Hi, Ju! Long time no see you, girls. A pleasure to have you here once again. Quanto tempo, Ju, que você não aparece? Prazer tê-la aqui de novo. Saudades de você. Hello, Daniel! Tava falando com você agora há pouco. You're welcome. Seja bem-vindo. A gente se encontrava, né, Ju? Nas empresas aí que eu ministrava aula, né? Agora, como não tô mais ministrando naquela empresa, a gente não se vê mais, né? Mas era muito bom, a gente se encontrava com frequência. Agora faz um tempo que a gente não se vê pessoalmente. Saudades. Pessoal que for chegando aí, vai colocando um hello, um oi, um good evening, enfim, o que você quiser e a gente já vai começar. Guys, hoje eu separei um trechinho, é bacana porque a gente começa a entender que para aprender inglês com filme, série e música, não precisa ser uma coisa assim, porque você pensa, aprender inglês com filme, o que vem na sua cabeça? Bom, o filme tem 2 horas, mais ou menos, né? Poxa vida, eu vou ter que ficar essas 2 horas assistindo filme, tentando aprender alguma coisa com filme? Você vai ver que não, que você pode separar uma cenazinha pequenininha de 2, 3 minutos e já é o suficiente para você tirar um monte de informação. Claro, na medida que você for avançando, você pode ir separando trechos maiores, mas não tem necessidade de você pegar 2 horas de um filme e ficar estudando o script inteiro daquele filme, até porque essa atividade tende a ficar muito cansativa, né? Na medida que você for avançando, você pode ir trocando a sua legenda do português pelo inglês, também em trechos, né? Ao invés de você já ir de cara assistir o filme em inglês, legenda inteira no inglês, pega um trecho que você já praticou antes, coloca a legenda no inglês, né? Pratica ouvindo inglês e lendo inglês, até que você tira a legenda, se preferir, mas isso tem que ser gradativo. E sempre a atividade tem que ser prazerosa. Começou a ficar muito cansativo, entediante, para que não vai rolar, né? Porque daí acaba até te desanimando para outras situações. Então, deixa a atividade ficar sempre aí bacana, né? Aquela coisa que é para te relaxar, para te ajudar e nunca para te estressar, para entediar, tá? Então, sempre fique atento a isso. Tá dando certo essa atividade? Não, tá um tédio fazer isso. Então, não rola. Troca, vai fazer outra coisa que é mais vantagem, tá? Guys, vou começar então compartilhando aqui com vocês a minha tela em relação ao que nós vamos ver hoje, tá? Depois tem o link aqui para vocês também
no final da aula aqui, né, do material que vocês podem baixar, tá o link aí desse material em PDF para você baixar. E tem o link depois também do YouTube, exatamente dessa cena que eu vou trabalhar com vocês, tá? Eu tenho várias cenas de filmes preparadas com script e trechos que eu já trabalhei com alunos, cenas mais pesadas, normalmente são cenas assim de temas mais polêmicos, eutanásia, que mais? Alcoolismo, então são cenas, porque sempre eu trago o assunto junto para trabalhar. Falei, não, muito pesado esses temas para trabalhar numa live no Facebook, né? É um outro conteúdo. Falei, então por que não uma animação? Que a maioria das pessoas acaba curtindo, né? Tem uma vibe super legal, super bacana, o visual é muito legal. E aí eu lembrei do Rio, o primeiro. E o mais bacana é porque a gente acostuma muito assistir, por exemplo, a animação dublado, né? Às vezes outros tipos de filmes a gente até tem o hábito de assistir com áudio em inglês e legendado no português, mas a animação normalmente a gente assiste dublado, né ou não é? E é muito bacana assistir a animação em inglês. Faça essa experiência, deixa a legenda em português, fica muito bacana. As canções todas em inglês, então fica bem legal se você tiver a chance aí de, na próxima vez que você for assistir uma animação, assistir em inglês. E nós vamos fazer isso com o Rio. E o Rio é muito bacana também porque ele mistura inglês com português, né? Porque como ele acontece no Brasil, então tem um momento que tem algum personagem falando em português e aí o outro falando inglês. Então é bem bacana você assistir com o áudio original, o Rio, ao invés de dublado. Então eu separei um trechinho, olha, eu acho que tem 2 minutos e alguma coisa, é uma cena bem curtinha e dá para tirar tanta coisa dessa cena, por isso que eu falo, não precisa ficar o filme inteiro lá não, pegar caderno, caneta, que não vai rolar, né? Então pega uma cena pequenininha, talvez uma cena que você achou bacana, algo que você ouviu, que você se interessou e tira algum proveito dessa cena. Vamos ver o que a gente tirou dessa cena que eu separei, que eu vou transmitir para vocês daqui a pouquinho, tá? E que você pode fazer o mesmo com qualquer outro filme, série, animação e assim por diante, tá? Então, antes da gente prosseguir aqui, ó, o que eu separei hoje, diferente do que eu separei na série e na música, eu foquei mais nas estruturas. Só lembrando, quem é esse povo mesmo? Quem são as estruturas? Aqueles esqueletos, as bases das frases, das sentenças, de tudo que eu falo, para não ficar um monte de palavra solta, jogada, parecendo um dicionário aberto, né? Só palavras soltas. A estrutura faz parte daquela sentença, o que me dá a base, o que encorpa aquilo que eu falo, né? Para ter um começo, meio e fim e eu conseguir ser entendido. Então eu foquei mais nisso hoje, tá? Diferente das outras aulas, que eu foquei também um pouco no listening, né? Então você pode até pegar a dica depois da aula 38 e da 37 e da 38, também colocar aqui nessa aula para filme, que também dá certo, tá? Mas aqui eu foquei mais o que dá pra gente tirar de base para quando eu falar inglês, eu entender que quando eu preciso falar assim, eu posso usar essa estrutura, tá? Então, antes da gente continuar, eu já vou ali compartilhar com vocês então o filme. Se porventura estiver sem áudio, vocês não estiverem ouvindo o filme, o videozinho que vai aparecer aí para vocês, coloque nos comentários, por favor, que vocês não estão ouvindo. Se tiver ok, nem precisa colocar nada, tá? Porque eu testei e o áudio estava saindo, gente, eu garanto para vocês. Então, vamos lá? Hello? I come in peace. Wow, she's beautiful. What were they talking about? She's like an angel. An angel who's getting really close up. ¿Qué que você? ¿Qué você está fazendo aqui? ¿Qué? You're standing on my throat. Oh, you're an American. Thanks. I need my throat for talking, so thank you. You look like me. Oh, hi. Hi. My name is Blue. You know, like the cheese with the mold on it. You know, that smells really bad. That's stupid. Stupid. All right, come on. We don't have much time. Wait.
ready? For what? Oh, wow. Okay. Confidence. Crazy love hawk. All right. Whoa, hi. What are you doing? What you wanted me to? But just for argument's sake, what are you doing? I'm trying to escape. Oh, yeah, escape. That's where I was going with. Are you ready? Wait, For what? Wait, Oh, wow. actually, we were gonna okay. kiss? No. Just snap. Crazy love hawk. I think they need a little help. I mean, Oh. I know about my family. Whoa, hi. What are you doing? What you want me to? But just for argument's sake, what are you doing? I'm trying to escape. Oh, yeah, escape. That's where I was going with. Are you ready? For what? Wait, Oh, wow. actually, we were gonna okay. kiss? No. Just snap. Crazy love hawk. I think they need a little help. I mean, Oh. I know about my family. Whoa, hi. What are you doing? What you want me to? But just for argument's sake, what are you doing? I'm trying to escape. Oh, yeah, escape. That's where I was going with. Are you ready? For what? Wait, Oh, wow. Okay. No. just snap. Crazy love hawk. E aí, guys? Acho que dessa vez saiu ok o áudio aí pra vocês. É uma cena bem pequenininha. Acho que eu nem vi o tempo ali, mas deve ter 2 minutos e alguma coisa. É bem curtinha mesmo. Depois tem o link aí pra vocês acompanharem, tá? E só pra vocês entenderem o trecho que nós vamos trabalhar aí e o que eu separei pra vocês, tá? Ah, o Fernando falando que embaralhou um pouco aí. Depois eu até tento passar de novo para ver se vocês conseguem ouvir aí, tá? Depois no final eu vou passar novamente a cena para vocês, então. Guys, só separando aí, ó, desse trecho que eu separei para vocês, o Blue é a ave macho, né? E ele começa dizendo, a cena começa exatamente ele dizendo ali, hello, I come in peace, né? Cheguei, oi, né? Eu vim em paz, né? Porque ele tá ali morrendo de medo, né? E aí ele visualiza a fêmea, a ave fêmea, e aí ele começa, she's beautiful, né? O que eu grifei aí, ó, que eu deixei em negrito, é o que nós vamos trabalhar hoje, que eu quero focar com vocês. Aí ele pergunta, what were they talking about, né? Porque os humanos ali estavam comentando sobre esse encontro dos dois, né? E aí por isso que ele fala, nossa, mas o que eles estavam falando? Então vamos ver essa estrutura que está em destaque. Aí ele continua, né? She's like an angel who's getting really close, tá? Não vou focar na tradução aqui com vocês hoje, depois vocês podem pesquisar essa tradução, tá? Nessa frase aqui, ó, what were they talking about? Eu tenho ali o famoso verbo to be, meu Deus, quanto ouvi esse nome, né? E o ing, são 2 conteúdos. O ing, eu dei esse conteúdo algumas aulas passadas, depois eu vou até dar referência aí para vocês. O que eu quero focar aqui com vocês é esse were. Quem que é esse were, né? Toda vez que eu falo, que eu quero falar no inglês, estavam ou eram, eu vou usar o were, tá? Se eu quiser falar assim, ó, meus amigos estavam aqui. My friends were here, tá bom? Então, toda vez que eu quero falar estavam e eram, eu falo no inglês were. Simples assim, tá? Vocês eram felizes, you were happy, tá? Vocês eram legais, you were nice. Então, eu falei estavam e eram, eu vou usar o were. Perceberam que está no plural? Então, eu deixei frisado aí que o were eu uso para estavam e eram. Eu vou usar toda vez que eu falo para you e plural. No caso aqui, como ele está falando they, né? Eles, então ele está usando were. Então, were, ele é o passado do are, na verdade. Eu coloquei algumas referências aqui para vocês, tá? No presente, no passado e no futuro, só como complemento. E tem mais sobre esse conteúdo na aula 20. Então, were, toda vez que eu quero falar estavam e eram, eu uso o were, ok? Nessa mesma frase, eu tiro esse ing. Lembra que eu falei disso numa aula passada aí? Acho que na 36, até tem a referência aqui, 36. Guys, o verbo talk é falar, conversar. Toda vez que vocês virem esse ing num verbo, né?
com algumas exceções, né? Lá vem as exceções, mas na maioria das vezes, esse ing, ele quer dizer o indo, endo, ando nosso. Sabe aquele correndo, estudando, comendo, pulando, trabalhando, dormindo, acordando, estudando, vai embora, tá? Então esse ing é o nosso indo, endo, ando. Junto com estavam, o que ele conseguiu aqui nessa frase, né? O que? Eles estavam conversando sobre o que? O about é sobre. Então, sobre o que eles estavam falando, né? Desse anjo aí que eu tô vendo, isso que o blue quer dizer, a hora que ele avista a Jewel, tá bom? Então, esse talking é conversando. Esse ing é o nosso indo, endo, ando. Eu falo sobre isso também na aula 36. De um trechinho pequenininho, duas estruturas que a gente já conseguiu tirar aí de um trecho pequeno que a gente começou a ver. Vamos dar uma olhadinha o que tem depois ali, ó. Nessa mesma frase, que ele continua, nesse mesmo trecho do Blue, que é a primeira fala dele, ele fala, she's like an angel, tá? Vamos ver, analisar essa frasezinha que tá em destaque um pouquinho melhor? Eu tenho ali, ó, o she's, que continua lá naquele famoso verbo to be, né? Que é o nosso ser estar. Vamos focar que é o ser estar. Esse S aqui nada mais é do que o is, que é o é e o está. Então, toda vez no inglês que eu quero falar é e está, e eu estou me referindo a ele, ela, singular, eu uso is, tá? Aqui tá abreviadinho, ficou she's. Então, she's, ela é, ok? She's, ela é. Esse like, eu acredito que você já deve ter visto ele como gostar. I like you, I like English, I like music, I like to dance, I like to go out with my friends. Eu acredito que você já deve ter visto essa palavrinha like como gostar, que também é, tá? É o verbo gostar. Só que, além de gostar, o like também é como, que nem, igual. E é isso que ele está dizendo aqui, o Blue. She's like an angel. Ela é como um anjo. Ela é igual um anjo, tá? Então, like aqui não é o gostar, e sim o como, tá? Então, nessa frase aí, a gente tirou aí o is, que eu uso para ele, ela, singular, né? Também tem a aula 34, que eu falo bastante sobre isso. Vai lá na biblioteca de vídeos da fanpage e procura a aula 34. E o an, que eu também já comentei sobre isso, acho que bem lá no comecinho, nas primeiras aulas. Quem é o an? A tradução dele é uma, uns, umas, tá? O que a gente aprende lá na quinta série, mais ou menos, esses dias aí, né? Que o an eu uso antes de vogal. Quando eu quero falar, por exemplo, um anjo. Aí anjo começa com vogal, angel, né? Começa com A, então eu preciso usar an angel. Só que essa regrinha não é que está errada, tá? Só que eu preciso usar o an antes de vogal e som de vogal, tá? Não basta ser só vogal. Porque tem palavras no inglês que começam com consoante, mas tem som de vogal. Então, cuidado com essa regrinha aí, porque ela engana um pouquinho a gente. Aqui, beleza, começa com vogal e essa vogal tem som de vogal de fato. Então, an angel, tá? Eu não poderia usar o angel, nem dá pra falar, né? Então, she's like an angel, o she's, que é o ela é, o like, como, igual, e o an, que é uma, aqui no caso, um anjo. Então, ó, duas frases que a gente pegou 1, 2, 3, 4, 5 conteúdos em duas frasezinhas aí do trecho só do Blue ainda, né? Só foi esse trechinho do Blue aí. Eu continuei aqui com o script. A Jewel entra falando em português com ele. Depois eu vou tentar tocar de novo o vídeo, tá? Ela entra falando em português com ele, né? Porque ela tá no Brasil. E aí ele responde em inglês e ela começa, ué, você é americana? You're an American, né? Então, olha ali de novo. And, aqui, ó. Mesmo conteúdo que nós vimos, eu até não coloquei em negrito aqui, ó. Deixa eu colocar em destaque aqui pra você, só pra ter uma melhor visualização ali, ó. Né? Que a gente acabou de ver. Ao like, de novo, ela fala pra ele, you look like me. Você se parece comigo, igual a mim. Então, ele aparece em várias situações, esse like. Ele fala de novo, ó, like the cheese with the mold on it, né? Ah, igual o queijo, sabe aqueles queijos com bolor, aquele queijo azulado?
Tem alguns até que são chamados de queijo azul mesmo, então ele se compara a isso, tá? Ele fala que o nome dele é azul, desse azul, igual de queijo azul. Então, like, aí de novo nessa mesma situação, não de gostar, mas de como, igual, tá? Então, a gente viu ali que o ing é o indo, ando, correndo, brincando, né? Nós vimos que o were é o estavam, eram, né? Vamos só recapitular aqui, ó. Que o were é o estavam, eram, né? Quando eu falo eles estavam aqui, né? Eles eram felizes, tá? E o ing aqui do talking, né? Falando, conversando. E aí nós vimos o like como igual e não como gostar aqui. E o an como uma. An angel, tá? Vamos prosseguir ali, ó. Quando ela começa falando, né? Come on, we don't have much time. Né? O que eu separei aí, ó? Só o much time. Bem pequenininho, só esse trechinho. Vamos ver o que a gente tem para tirar só dessas duas palavrinhas aí da Jewel que ela fala pro Blue, né? São duas palavrinhas só. Você vê que eu não preciso nem pegar muita coisa? Eu poderia pegar o don't aqui, que é quando eu nego no presente. Eu não tenho um carro, I don't have a car. Também já fiz uma aula sobre isso, né? Mas eu vou pegar o much time aqui, que é um conteúdo que confunde um pouquinho, tá? Por quê? A gente troca o much com many. Não sei se você já fez isso, mas eu percebo alguns alunos ou alguns estudantes do idioma, pessoas que já falam inglês e trocam much com many. É uma troca, uma confusão bem comum, tá? Porque às vezes as pessoas falam, ai, teacher, eu tenho um problema, eu confundo much e many. Eu sempre costumo dizer, olha, fique tranquilo que você não tem um problema, porque muitas pessoas, a maioria acaba confundindo much e many. Eu considero assim, eu às vezes brinco, né? Falo, olha, você teria um problema se isso fosse só seu, só você tem essa dificuldade, só você. Mas não, quando é de uma maioria, não é um problema exclusivo seu, né? Então, o much e o many, as pessoas confundem mesmo. Vamos tentar desconfundir de uma vez por todas qual que é a diferença do much e do many. Por que gera tanta confusão? Você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida, deixa eu até aproveitar para dar uma espiada lá para ver se mais alguém entrou, se tem perguntas, você já deve ter ouvido em algum momento, Like a Virgin, música de sucesso, né, Pi? Você já deve ter ouvido em algum momento alguém falar que o much e o many tem uma regrinha. Um é para contáveis, o outro é para incontáveis. Você já deve ter ouvido alguém em algum momento da sua vida falar sobre isso, sim ou não, né? Ah, um é para contáveis, outro é para incontáveis. Aí você começa, bom, leite é contável ou incontáveis? E agora? Dinheiro, eu conto... Nossa, aí você tem que parar, pensar se é contável, se é incontável, e aí começa a confusão. O que eu quero mostrar para você aqui hoje é que você não precisa necessariamente saber se algo é contável ou incontável para usar o much e o many. Simplesmente, se você conhecer a tradução de cada um deles, é o que você precisa. Então, vamos lá. O much, muito ou muita, tá? Pode ser no feminino também. Eu coloquei aqui muito. Tem um pouquinho sobre isso na aula 25 também, se você quiser correr lá depois para assistir. O many, muitos ou muitas. Percebeu que tem um S aqui? Tá? Muito, muitos. Much, muito. Many, muitos. Só isso. O much, singular. Ó, não tem S. Muito, muita. Many, muitos, muitas, plural. Pronto. Não precisa ficar pensando se é contável, se é incontável, senão você vai ficar louco e a frase não vai sair, tá? Então, se eu falo muito tempo, much time, muito dinheiro, much money, muita comida, much food, muita ajuda, much help. Se eu falo muitos amigos, many friends, muitos dólares, many dollars, muitas pessoas, many people, muitas coisas, many things ou many stuffs. Percebeu a diferença? Um é muito, singular, e o outro é muitos, plural. Pronto, acaba a confusão. Não fica tentando pensar o que conta, o que não conta, porque isso acaba deixando você mais confuso e te trava. Singular e plural, muito, muitos.
Much, muito. Many, muitos. Resolveu a sua questão, tá? Um último conteúdo que eu separei aqui do Blue falando, que também é de um trechinho ali, desse mesmo trechinho que nós vimos de 2 minutos e pouco. Eu vou ali já no que tá em destaque, que ele fala assim, ó, I had nothing to do with that. A hora que começa a tocar Lionel Rich, ele fala exatamente isso. I had nothing to do with that. Vocês vão ouvir muito isso nos filmes, séries, enfim. O que isso quer dizer? Quando eu falo, eu não tive nada a ver com isso. É isso que ele fala. Opa, não sei de nada. Não tive nada a ver com isso. I had nothing to do with that. E se eu quero falar no presente, eu não tenho nada a ver com isso. Troca o had por have. I have nothing to do with that. Então, uma expressãozinha bastante usada, tá? Eu vou tentar tocar um filme de novo. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu separar ali. Let's go? Vou tentar novamente, tá? Oh, yeah, escape. That's where I was going with that thing I just did. Wait. Did you actually think we were gonna kiss? No. Just That met. was the thing. Oh my. I think they need a little help. I mean, I know how my feathers look, but I'm not that kind of bird. Okay, I had nothing to do with that. But, you have to admit, it's actually a pretty good song. Naturally. Yeah, sing it, Lionel. E aí, guys? O Daniel comentou ali que não saiu o áudio. Pra mim aqui saiu o áudio normal, eu fico achando que tá saindo o áudio aí pra vocês. Guys, mas olha, eu deixei aqui no material pra vocês. Deixa eu até voltar aqui no meu material para compartilhar com vocês. Todo o script vocês vão ter aqui, ó, nos últimos slides, aqui tá o script completo, então você pode assistir essa cena acompanhando o script, tá? A intenção é você praticar a leitura desse script bem rápido para você poder acompanhar o áudio. Se você ficar lendo muito devagar, help, let me out of here, você não vai conseguir acompanhar. A hora que você perceber, já tá lá na terceira, quarta linha. Então, tente ler o mais rápido que você conseguir. Dica, primeiro, lê o script todo da cena, bem rápido, mais rápido que você conseguir. Depois você assiste a cena, tá? Fica mais fácil desta forma. Na segunda parte ali, ó, também o script. Então, o script completinho da cena tá aqui pra você. E também o link para você assistir exatamente essa cena, tá? Quem não conseguiu com áudio aí, ó, acesse depois esse link, que é essa cena que você viu, e tem o script já prontinho para você. A tradução desse trecho não tá complicada, né? Depois você pode procurar. Normalmente, pegue palavras que você não conhece, tá? Não fica traduzindo a frase inteira, por exemplo, se você já sabe metade da frase. Então, tem metade da frase que você sabe, pega só aquela metade que você não sabe para procurar o vocabulário, tá? Então, se você for procurar
a tradução, pegue as palavras que você não sabe, porque às vezes a gente fica meio com preguiça, vê a frase lá, o Blue tá dizendo, I know how my feathers look. O que é isso? Digita tudo lá e já quer pesquisar a frase inteira. Não, mas eu sei I know, eu sei how, eu sei. Então pesquisa só as palavrinhas que você realmente não conhece, tá bom? Assim vai te ajudando a melhorar também na tradução de leitura e tudo mais. E assiste daí pelo YouTube esta cena e acompanhe o script para você baixar o material. Tá aí o link já no topo para você, tá? Então você só baixa o material aí. Só no final ficou o áudio, Jéssica falou, né? A gente vai testando toda a aula até que vai sair desde o começo, tá? Vai sair desde o começo esse áudio, né? E aí vocês assistam então o vídeo pelo YouTube, acompanhe o script, pratique esse trecho que tá bem pequenininho, é um trecho divertidíssimo do Rio, né? Uma das animações que eu particularmente adoro o Rio, né? Eu acho muito bem feito, desde produção, música, tudo, né? Então é uma animação que vale a pena. As animações, na verdade, são show de bola, né? Eu acho que eu sei o que aconteceu, que saiu o áudio. É que eu mexi na minha configuração de áudio aqui da cena e aí, apesar que pra mim já estava desde o começo, mas não estava compartilhando com vocês na transmissão ao vivo. E aí, por isso que no final saiu o áudio no final. Então assistam esse link, tá o link aí para vocês, nesse material que vocês vão baixar. E aí vocês podem praticar e treinar com esse trechinho do Rio, que vale a pena. Tá bem facinho, bem tranquilinho. Espero vocês na próxima quarta. See you next Wednesday. Meia hora é muito rapidinho, né? Passa muito rápido. E aí, eu espero que vocês consigam, nessa semana, praticar aí esse trechinho do Rio. E se quiser, pega mais um trecho. Às vezes você encontra alguns scripts na internet disponível, né? Se não, fica um pouquinho mais complicado. Às vezes no próprio vídeo você consegue, às vezes não é exatamente o script correto, então tomem cuidado com isso. Mas pratiquem esse trecho, tá pequenininho, tá facinho e tá bem relax, divertido, é um filme gostoso de assistir. Guys, thank you so much. Vejo vocês na próxima quarta. See you next Wednesday at the same time at 8:30. See you guys, bye bye. Thank you.